Você é fofoqueiro, mas calma, eu não tô te ofendendo. A gente precisa começar esse nosso episódio com uma confissão. Uma confissão que talvez te deixe um pouco desconfortável, mas que é verdadeira para você, para mim e para quase todos os seres humanos que já caminharam sobre a Terra. Você gosta de fofoca. Eu sei, a palavra em si já carrega um peso, um estigma. É uma palavra que a gente associa a algo pequeno, mesquinho e até mesmo malicioso. Publicamente a gente condena. É o passatempo dos à-toas, a arma dos invejosos, a antítese do pensamento profundo e elevado que a gente tanto valoriza. Talvez você nem use essa palavra. Talvez você chame de trocar informações, se atualizar sobre a vida dos outros, comentários sociais ou no jargão corporativo, entender o cenário político. Mas no fundo a gente sabe do que se trata. É aquela curiosidade magnética, aquele prazer quase culpado de ouvir e, sejamos honestos, de contar histórias sobre as pessoas em nosso círculo. O que fizeram, com quem se aliaram, de quem se separaram, seus sucessos, seus fracassos, suas virtudes e, especialmente, as suas falhas. A fofoca é a moeda de troca no café da empresa, o prato principal no jantar de família, o motor da política nacional e a própria essência de toda a indústria do entretenimento, de Hollywood aos reality shows. Nós a praticamos em sussurros, em mensagens privadas, em conversas que começam com "Você não vai acreditar no que eu descobri". E isso nos leva diretamente ao nosso questionamento de hoje, um dos grandes paradoxos da condição humana. Como é possível que uma atividade tão universalmente condenada em público seja tão universalmente praticada no particular? Por que somos tão atraídos por essa aparente trivialidade? Será que a fofoca é apenas um defeito de fabricação da nossa espécie? Uma falha moral que a gente deveria tentar erradicar com toda a nossa força de vontade? Ou será que por trás desse prazer culpado, por baixo dessa reputação terrível, se esconde uma das forças mais poderosas, mais antigas e mais essenciais que permitiram a construção da própria civilização humana? A resposta para esse questionamento vai mudar para sempre a forma como você enxerga uma simples conversa. E para começar essa jornada, a gente precisa ir muito além do julgamento moral e viajar para o nosso passado profundo, para as savanas da África, e observar o comportamento dos nossos parentes mais próximos. Nossa investigação será guiada pelo trabalho de um brilhante antropólogo e psicólogo evolucionista da Universidade de Oxford, o professor Robin Dunbar. Durante anos, Dunbar estava intrigado com uma questão fundamental sobre a evolução dos primatas. Em um mundo cheio de predadores, como nossos ancestrais conseguiam manter a coesão e a confiança em grupos que se tornavam cada vez maiores? Qual era a cola que mantinha a sociedade deles unida? A primeira pista veio da observação paciente e meticulosa de chimpanzés, babuínos e outros primatas. Dunbar notou que eles dedicavam uma quantidade enorme de seu tempo a uma atividade específica, a catação social. Eles passam horas pacientemente catando piolhos, carrapatos, sujeira e folhas do pelo um dos outros. À primeira vista, isso parece ser apenas uma questão de higiene, mas Dunbar e outros primatólogos perceberam que a função da catação ia muito além da limpeza. O toque gentil e a atenção focada durante a catação liberam uma cascata de neuroquímicos no cérebro de ambos os participantes. O mais importante deles são as endorfinas, os opiáceos naturais do corpo, as mesmas substâncias que nos dão a sensação de bem-estar após um exercício intenso. Essa liberação de endorfinas acalma, reduz os níveis do hormônio do estresse, cortisol, e cria uma sensação de prazer e segurança. A catação é, em essência, a linguagem primordial do vínculo social primata. É um ato profundamente político. Quem cata quem, por quanto tempo e em que partes do corpo, tudo isso comunica informações cruciais sobre a estrutura social do grupo. Ser catado pelo macho-alvo, por exemplo, é receber um sinal público de favor e aliança. Catar um indivíduo de ranking mais alto é um ato de deferência. Recusar-se a catar alguém é um sinal de desprezo. A catação é a tecnologia que os primatas usam para formar alianças, para reforçar a hierarquia, para reconciliar após um conflito e para criar os laços de confiança que são essenciais para a sobrevivência do grupo. É como se dissessem através do toque: eu me importo com você, eu dedico meu tempo e minha energia a você. Você faz parte do meu círculo de confiança. A catação social era a tecnologia de vínculo mais poderosa do mundo primata, mas ela carregava dentro de si uma limitação matemática brutal, um gargalo que impedia nossos ancestrais de darem o próximo salto evolutivo. Um problema que só poderia ser resolvido por uma revolução na arquitetura do próprio cérebro. A limitação da catação, por mais eficaz que seja, é que ela é, na maior parte do tempo, uma atividade de 1 para 1.
você só pode catar um indivíduo de cada vez. Isso significa que o tempo que um grupo precisa dedicar à catação para manter a coesão aumenta linearmente com o tamanho do grupo. Um grupo maior exige mais tempo de catação, e é aqui que Robin Dunbar, em um momento de genialidade interdisciplinar, fez a correlação que mudaria o campo para sempre. Ele começou a plotar em um gráfico o tamanho médio do grupo social de diferentes espécies de primatas contra o tamanho do seu neocórtex, a parte mais evoluída do cérebro associado ao pensamento complexo, à linguagem e à consciência. A correlação que ele encontrou foi impressionante e inequívoca. Quanto maior o neocórtex de uma espécie, maior o tamanho médio do seu grupo social. Essa descoberta ficou conhecida como a hipótese do cérebro social, e ela propõe uma ideia radical. O nosso cérebro não evoluiu primariamente para resolver problemas de física, para criar ferramentas ou para entender o mundo natural. O nosso cérebro se tornou tão grande e tão consumidor de energia para gerenciar a imensa complexidade das nossas relações sociais. É uma máquina de computação social projetada para lembrar quem é parente de quem é aliado de quem traiu quem e quem é um parceiro confiável. Dunbar então fez a pergunta óbvia: o que essa equação nos diz sobre a nossa própria espécie, o Homo sapiens? Ao aplicar o tamanho do nosso neocórtex imenso à sua fórmula, ele chegou a um número que se tornou famoso, o número de Dunbar, aproximadamente 150. Esse seria o tamanho máximo do grupo com o qual conseguimos manter relações sociais estáveis, onde sabemos quem é cada pessoa e como ela se relaciona com todas as outras. É o tamanho da nossa tribo natural. Curiosamente, esse número aparece repetidamente na história humana. É o tamanho médio das aldeias dos caçadores-coletores, a unidade básica das legiões romanas, a centúria, o tamanho de comunidades religiosas como os roteiristas e os Amish, e até mesmo o número de funcionários que muitas startups tentam não ultrapassar para manter uma cultura coesa e familiar. Como se houvesse um limite cognitivo para a nossa capacidade de manter uma comunidade baseada em confiança pessoal. Mas aqui surgiu o paradoxo que se tornou o centro da pesquisa de Dunbar. Ele fez o cálculo. Para um grupo de 150 indivíduos manter a coesão social apenas através da catação física, eles precisariam dedicar cerca de 40% do seu tempo diário a essa atividade. Imagine uma tribo que passa quase metade do seu dia de vigília se catando. Não há tempo suficiente para caçar, para coletar frutas e raízes, para se defender de predadores, para cuidar das crianças ou para contar histórias ao redor da fogueira. Um grupo tão ocupado com sua própria manutenção social estaria fadado à extinção. A humanidade estava em um beco sem saída evolutivo. A mesma necessidade de grupos maiores para se proteger de predadores criava um problema de coesão social que era matematicamente insolúvel com a tecnologia disponível. Para romper essa barreira, para escalar a confiança e a cooperação, o Homo sapiens precisava de uma inovação tão radical quanto o fogo ou a roda. A gente precisava de uma forma de catar múltiplos aliados de uma só vez, mesmo à distância. A gente precisava, em essência, de uma catação vocal. E é aqui que a gente chega à grande e elegante revelação de Robin Dunbar, apresentada em sua obra clássica de 1996, Grooming, Gossip and the Evolution of Language. Dunbar propôs que a linguagem humana evoluiu primariamente não para trocar informações sobre onde encontrar frutas ou como fazer uma lança. Ela evoluiu para nos permitir fofocar. A fofoca, em sua essência, é uma catação vocal. Pense na eficiência revolucionária dessa nova tecnologia. Com a catação física, eu estou limitado a uma interação 1 a 1, mas com a linguagem, eu posso estar em uma roda de conversa ao redor da fogueira com 3 ou 4 amigos. E enquanto eu conto uma história sobre o que o João fez na caçada de ontem, eu estou, na prática, catando todos eles ao mesmo tempo. Eu estou compartilhando informações sociais valiosas, estou reforçando as normas do nosso grupo e, crucialmente, estou fortalecendo o meu vínculo com todos eles simultaneamente. A neurociência sugere que o simples ato de compartilhar informações sociais e de rir em grupo também libera endorfinas, criando o mesmo tipo de prazer e coesão que a catação física. A linguagem nos permitiu escalar o vínculo social, mas a função da fofoca vai muito além do vínculo. Ela se tornou a ferramenta para mapear a complexa rede social da tribo. É o nosso LinkedIn da Idade da Pedra. Com a fofoca, eu não preciso ter uma experiência direta com todos os 150 membros da minha tribo para saber como me relacionar com eles. Eu posso saber, através das histórias contadas por outros, que o Carlos é um parceiro de caça confiável e generoso, que a Maria é a melhor pessoa para encontrar raízes medicinais e talvez o mais importante para a sobrevivência do grupo, que devemos ter cuidado com o Pedro. Ele sempre promete compartilhar a caça,
mas nunca o faz. A fofoca é o sistema de crédito social original da humanidade. Ela nos permite identificar parceiros confiáveis e, crucialmente, policiar e punir os aproveitadores, aqueles que se beneficiam da cooperação do grupo sem contribuir com a sua parte. Em um mundo sem polícia, leis escritas ou tribunais, o medo de ter a sua reputação destruída pela fofoca era a força mais poderosa que mantinha as pessoas na linha. Ser rotulado como um traidor ou um preguiçoso podia significar o ostracismo, que na savana era uma sentença de morte. E o Yuval Harari, em seu best-seller Sapiens, reforça essa ideia, posicionando a fofoca como a primeira e mais importante função da revolução cognitiva. Foi a habilidade de falar sobre os outros humanos que permitiu a formação de bandos maiores e mais sofisticados, o primeiro passo para a cooperação em larga escala que define a nossa espécie. A grande revelação, portanto, é que a fofoca não é um vício moderno ou uma falha de caráter. Ela é uma tecnologia social ancestral, uma adaptação brilhante, a solução que a nossa evolução encontrou para o problema do vínculo em grupos grandes. O prazer que a gente sente ao fofocar não é o defeito, é o incentivo neuroquímico que a evolução criou para nos motivar a fazer o trabalho essencial de manter a coesão da nossa tribo. Estudos de neuroimagem mostram que ao ouvir informações sobre outras pessoas, áreas do nosso cérebro associadas à recompensa, como o núcleo accumbens, são ativadas, liberando dopamina. Estamos biologicamente programados para achar a vida dos outros fascinante. A fofoca então não é um defeito, mas a tecnologia que nos tornou humanos. Uma ferramenta que nos permitiu construir tribos, confiança e cooperação. Mas como toda ferramenta poderosa, desde o primeiro machado de pedra até a inteligência artificial, ela é uma faca de dois gumes, capaz de construir e de destruir com a mesma eficácia. Se a fofoca é a tecnologia da coesão, ela também é a tecnologia da exclusão. A mesma ferramenta que permite a cooperação e a construção de confiança é também a ferramenta mais eficaz para a destruição de reputações, para o bullying e para a manipulação. A sabedoria não está em negar o nosso impulso para fofocar, mas em entender seus mecanismos para usá-la de uma forma consciente. A gente pode pensar na qualidade da fofoca que circula no ambiente como o termômetro mais preciso da sua saúde, seja uma empresa, um grupo de amigos ou uma comunidade online. Em um ambiente saudável, com alta confiança, a fofoca tende a ser pró-social. Ela funciona como um sistema imunológico social. As pessoas trocam informações para proteger o grupo. Fica atento, pois o fulano parece estar agindo de má fé com os clientes, ou para celebrar as conquistas dos outros. Você viu o projeto incrível que a Maria entregou? Isso eleva o padrão de todo mundo, e também para alertar sobre os perigos de forma colaborativa. A fofoca pró-social reforça as normas positivas e fortalece a confiança mútua. Em um ambiente tóxico com baixa confiança e alta competição interna, a fofoca se torna antissocial e maliciosa. Ela é focada em destruir reputações para ganho pessoal, em criar intrigas para desestabilizar alianças e em reforçar panelinhas através da exclusão de outros. Para um líder, observar o tipo de fofoca que circula na rádio peão é a forma mais rápida e precisa de diagnosticar a cultura da sua tribo. O psicólogo social Leon Festinger, com a sua teoria da comparação social, nos dá uma outra lente para entender nosso apetite pela fofoca. Ele argumentou que temos um impulso fundamental para avaliar as nossas próprias opiniões, habilidades e nossa posição no mundo. E na ausência de um padrão objetivo, nós fazemos isso nos comparando com os outros. A fofoca é um dos principais canais para essa comparação. Ao ouvir sobre o sucesso e o fracasso de alguém, estamos, na verdade, calibrando o nosso próprio senso de normalidade e de valor. A gente usa as histórias dos outros como um espelho para nós mesmos, para responder a uma pergunta: onde eu me encaixo? No mundo digital, essa dinâmica é amplificada a um nível sem precedentes. As redes sociais se tornaram a maior e mais eficiente máquina de fofoca já inventada. Elas nos dão uma janela para a vida de centenas de pessoas com quem desenvolvemos o que os sociólogos chamam de relações parasociais. A gente fofoca sobre os dramas de celebridade e influenciador como se eles fossem membros da nossa tribo ou da nossa família, porque o nosso cérebro da idade da pedra não distingue a diferença. O algoritmo, por sua vez, aprende rapidamente que as histórias mais escandalosas, mais negativas e mais polarizadas são as que mais capturam a nossa atenção, explorando o nosso viés de negatividade. E assim, ele nos alimenta com elas, criando um ambiente de fofoca global que pode ser extremamente tóxico. O cancelamento online, por exemplo, pode ser visto como uma forma de fofoca em escala de massa.
um mecanismo digital para policiar as normas sociais e punir os transgressores através da destruição da sua reputação. É a nossa programação tribal de policiamento com esteroides digitais, muitas vezes sem o contexto e a nuance do mundo real. Se a fofoca é uma força tão fundamental e se as tecnologias modernas a amplificaram a um nível sem precedentes, estamos condenados a viver em um pântano de malícia e desconfiança? Ou, como mestres de nossas próprias ferramentas, a gente pode aprender a manejá-las com a sabedoria de um artesão e não com a imprudência de uma criança? Em resumo, o impulso para a fofoca não é uma falha moral, mas nossa herança evolutiva mais crucial. É a tecnologia social que substitui a catação física, permitindo a cooperação em larga escala e a própria fundação da civilização. O prazer que sentimos ao trocar informações sobre os outros não é um defeito, é um incentivo neuroquímico que a evolução criou para nos motivar a fazer o trabalho essencial de manter a coesão da nossa tribo. A sabedoria não está em tentar eliminar esse impulso em um voto de silêncio social que acabaria nos excluindo, tá? Em reconhecê-lo como uma ferramenta poderosa e escolher deliberadamente usá-la para tecer e fortalecer os laços da nossa comunidade, em vez de desfazê-los. E essa compreensão nos leva à pergunta-chave, que transforma esse conhecimento em uma ferramenta prática de autoconsciência e de ação no mundo. Sabendo que cada conversa que você tem sobre outra pessoa é um ato de construção ou de destruição do seu mundo social, que tipo de catação vocal você tem praticado ultimamente? Você tem sido a fonte de informação que fortalece a confiança, celebra o sucesso e protege o grupo? Ou tem participado, talvez sem perceber, da disseminação de narrativas que geram intriga, desconfiança e exclusão? Que tipo de arquiteto social você escolhe ser, a partir de hoje, com o poder da sua voz? Esse canal é dedicado a uma jornada de desvendar os códigos ocultos da natureza humana, para que a gente possa viver com mais sabedoria, autonomia e coragem. Se você quer continuar construindo sua treliça de modelos mentais para se tornar um mestre de suas próprias ferramentas sociais, considere se inscrever. E se você acredita que o conhecimento só tem valor quando nos torna mais livres, você encontrou sua casa.